Bom dia, queridos irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um dia, mais uma semana, né? Hoje, domingo, dia do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por sua vida. Ontem tivemos uns probleminhas técnicos para mandar o vídeo cedo, mas saiu. Por volta do meu dia. Quem não assistiu ainda pode assistir, está salvo lá no YouTube. Então, eu convido você nesta manhã a continuar firme nessa jornada. Estamos entrando na última semana de campanha. Espero que tenha sido uma bênção. Espero que você consiga botar em prática tudo aquilo que você tem ouvido aqui. Ontem eu tive uma experiência tremenda de falar sobre testemunhar de Jesus e eu tive nos hospitais, em 2 hospitais ontem. Eu fui com a minha esposa, que ela estava com a dor na coluna, a crise de coluna, e pela manhã eu fui para visitar pessoas no HU. Foi uma bênção, testemunhar do amor de Cristo e pregar o Evangelho a quem está moribundo ali no leito, impossibilitado, né, de fazer aquilo que normalmente fazem no seu dia a dia. Então, eu convido você a fazer o mesmo, criar um alvo, um objetivo e aproveitar as oportunidades. Hoje o tema do nosso 34º dia de campanha é Permaneçam em Jerusalém. O texto base de hoje é em Lucas 24:49, se você puder aí abrir a sua Bíblia. Só lembrando, eu sou o pastor Elifran Medeiros, né? E convido você para estar conosco no nosso culto hoje à noite, 18 horas, na IEB do Jardim São Severino, em Bahia. E abra aí a sua Bíblia, né? Se inscreva no nosso canal e compartilhe, deixe seu like. Diz assim o texto sagrado: Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, ou em outra versão diz, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. E na versão NAA diz, revestido do poder do alto. Então, queridos, nessa devocional de hoje, vamos falar de 3 temas principais nessa passagem e que podemos extrair como ensinamento para nós. Primeira coisa que eu preciso aprender, quando Jesus diz, fiquem em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, é que há uma promessa do Pai. Jesus, após a sua ressurreição, ele fala com os seus discípulos sobre a promessa do Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, e que essa promessa era o envio do Espírito Santo para que continuasse a jornada agora como Consolador. Ele instruiu seus seguidores a permanecerem em Jerusalém até que eles fossem revestidos do poder do alto, porque a missão seria muito árdua, seria muito grande para fazer isso humanamente falando. Então, esse revestimento de poder se refere à descida do Espírito Santo, o ato de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, do 1 ao 4, que capacitaria os seus discípulos a continuarem a jornada que o Mestre começou, para que eles fossem testemunhas eficazes de Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto que eu preciso entender é que havia uma promessa. Lá em Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, diz, e comendo com eles, depois da ressurreição, né, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele, de mim ouviste. Em João capítulo 14, texto bem conhecido da igreja, versículo 16 e 17, diz, e eu rogarei ao Pai, eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Então, essa promessa, meus irmãos, ela é verdadeira. Essa promessa, você tem o Espírito Santo de Deus, você que é salvo em Cristo Jesus, você que confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo de Deus. Então, devemos confiar nessa promessa. A promessa que Deus nos fez é de esperar. Ele disse para os seus discípulos, esperem pacientemente pelo cumprimento das suas promessas de Deus. Hoje também eu te digo, essa promessa eles esperaram
Em Atos capítulo 2 nós podemos ver nos anais da Bíblia Sagrada que aconteceu o enchimento de poder e a igreja avançou e hoje somos frutos desse poder que se instalou na igreja, lá na igreja primitiva, e nós fomos alcançados tanto tempo depois. Então, amanhã as futuras gerações precisam ser alcançadas também e somos nós responsáveis por isso. Assim como os discípulos esperaram pela vinda do Espírito Santo, devemos agora agir e esperar pelo poder de Deus sobre nossas vidas e confiando que Ele cumprirá todas as suas promessas. Porque Jesus está às portas, irmãos, está à porta, está vindo, está voltando para buscar a sua igreja. O tempo é certo, viu, irmãos? O tempo dele é certo, não é o nosso tempo, é no tempo dele. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que há uma promessa e essa promessa não falhará, assim como não falhou para os seus discípulos. A segunda coisa que eu preciso aprender nesse dia de hoje, para que eu possa esperar, permanecer em Jerusalém, né? O meu tema de hoje é que eu preciso dar a devida importância à obediência. A obediência é a chave, irmãos, do sucesso da fé. Sem a obediência, o caminho da desobediência é morte. O caminho da obediência é vida. Então, a instrução de Jesus para que os discípulos permanecessem em Jerusalém até serem revestidos de poder do alto, sublinha ou desenha ali, né, a importância da obediência. O povo foi para o deserto, o povo peregrinou 40 anos, uma jornada que só duraria 40 dias. Mas Deus precisava trabalhar o processo de obediência àqueles homens. E vocês são testemunha que daquela multidão de milhões, 2 apenas entraram na terra prometida, né? Então, vamos obedecer ao Senhor. Consagre a sua vida. Mude aquilo que precisa ser mudado. Não é você, mas busque poder do alto para mudar aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Eles poderiam, irmão, ter escolhido os seus discípulos, né? Poderiam ter escolhido seguir seus próprios caminhos. Afinal de contas, eram homens instruídos, homens preparados assim na vida, né? Pela dureza da vida. Mas eles decidiram obedecer à instrução de Jesus. E o que resultou isso? Resultou em serem cheios do Espírito Santo de Deus. Então não adianta, irmão, você querer fazer as coisas do seu jeito. Busque poder do alto, obedeça ao Senhor e as coisas que acontecem na sua vida vai te surpreender. Então, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 diz: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Vocês sabem da história? Saul se antecipou, não esperou pelo profeta e deu uma de gostosão e foi oferecer sacrifícios a Deus como tentando agradar. Não era o ofício dele. Então Deus não se agradou do seu sacrifício. Então, querido irmão, querida irmã que está nos assistindo, nos vendo neste momento, quero dizer para você, obedecer é melhor do que sacrificar. Não faça as coisas em nome de Deus. Obedeça a sua palavra. Obedeça, cumpra os seus mandamentos, esteja sujeito às autoridades, esteja sujeito à voz do Espírito Santo sobre a tua vida. E você vai provar da bênção de Deus sobre a tua vida, querido. A bênção que é obedecer vai trazer muitos benefícios. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Olha aí, é receber, irmãos, bênçãos espirituais. O reflexo disso é quando você tem uma vida obediente ao Senhor. Deus vai te surpreender. Então, a obediência à palavra de Deus é essencial para a nossa vida cristã. Devemos seguir as instruções do Mestre, né? Mesmo quando não entendemos completamente o plano dele. Você já imaginou, irmãos, as ordens que Deus dá, aquelas situações? Olha, Josué, vai rodear a cidade todos os dias uma vez e tocar a trombeta. E no 7º dia você vai rodear 7 vezes e trocar a trombeta. Imagina se Josué questionasse. Então Deus tem o melhor para o seu povo. A obediência à palavra de Deus é essencial para a nossa vida. Então devemos demonstrar fé, confiança em Deus
Isso, irmão, vai abrir caminhos para recebermos as suas bênçãos espirituais. E também o poder de Deus para pregar o Evangelho, entendeu? Então, terceiro e último lugar, irmãos, é que ficar em Jerusalém naquele momento para eles foi algo desafiador, claro, mas também foi algo que trouxe para eles uma nova característica, que era o enchimento de poder do alto. Jesus não estava mais ali com eles, humanamente falando, mas ele ia mandar o Consolador, que agora habitaria dentro deles. E o revestimento de poder do alto capacitou os discípulos para cumprir essa missão que Jesus lhes deu. Então, ser suas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra, foi do alto que foi concedido essa bênção. Então, você quer poder de Deus? É do alto. Busque obedecer, busque leitura da palavra, busque comunhão com o Espírito Santo de Deus, busque oração, vá aos cultos, se encha de poder, irmãos. Não fique aí se distraindo com coisas que não vão te levar para o céu. Se você busca somente satisfazer os seus desejos momentâneos, eu sinto dizer para você que, infelizmente, a sua cabeça, a sua fé está muito pequena, porque momentos bons aqui nem sempre vai ser momentos bons na glória, né? Você sabe aí que tem lá no Evangelho de Lucas a morte do mendigo e do rico. Então Lázaro, o mendigo, morreu, o rico também, e ambos foram para lugares distintos, porque um buscou os prazeres aqui da terra, o outro buscou obedecer ao Senhor. Então, este poder do Espírito Santo é essencial para a nossa vida, também para o nosso ministério cristão, permitindo-nos viver de maneira que glorifique a Deus e alcance as outras pessoas através do Evangelho. Atos 1:8 diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Ou seja, há um propósito. Esse poder que vem do céu, ele tem um propósito, você ser testemunha da palavra de Deus. Aonde? Em Jerusalém, onde você está plantado, na sua casa, na sua vizinhança, no seu bairro, e toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu não sei os planos de Deus para a tua vida, mas Ele sabe. Efésios 3, 16, 17 diz: peço que, segundo a riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com poder por meio do seu Espírito no íntimo de cada um, e que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Para que isso? Para que você está cheio, pleno, com a intimidade plena com o Senhor? Para que você, mediante a fé, esteja alicerçado, plantado, fortalecido no amor de Cristo. Amém, querido? Então, devemos buscar o revestimento do Espírito Santo em nossas vidas diárias. Este poder nos capacita para viver de uma forma que agrade a Deus e também nos capacita para vencer as nossas batalhas espirituais e ser eficazes no cumprimento da missão. Sabe aquela batalha que você tem com você mesmo? Aquela batalha que você tem com aquele pecado que sempre está perto de você ali, que sempre lhe rodeia, que você é mais frágil naquela área? Então, é o Espírito Santo de Deus que vai lhe capacitar para você vencer a luta contra a sua carne. Devemos pedir a Deus que nos encha com seu Espírito e nos dê poder necessário para viver e também para testemunhar do amor de Cristo para com os outros. Amém, queridos? Então, que Deus te fortaleça, te ilumine e te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.